ou a Rosineide? Eu acho que é a conselheira Rosineide. É a monitora. É a Rosineide. Boa noite. Boa Boa noite, Rose. Rose. Sala liberada. Zineide, João Paulo. Boa noite a todos. Doutora Gemima, se quiserem iniciar os trabalhos. Já está transmitindo? Sim? Sim. Boa noite a todos e todas. É com muita honra e alegria que trazemos à região do ABCD-MRRR, na subseção de Santo André, como anfitriã deste evento, o lançamento de observatório de candidaturas femininas. Esse observatório é uma proposição da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo e também da Comissão da Mulher Advogada. Para abrir esse evento, convido o nosso presidente da seccional da OAB de São Paulo, Caio Augusto da Silva Santos. Bem-vindo, presidente. Obrigado, Gemima. Desejando boa noite a todas as advogadas e advogados, as autoridades e os convidados que gentilmente nos prestigiam com as suas presenças nesta importante cerimônia e augurando a proteção do Criador, declaro abertos os trabalhos do lançamento do Observatório de Candidaturas Femininas no âmbito da nossa querida região do ABCDR, desejando a todos que tenhamos um excelente evento. Obrigada, presidente. Suas palavras são sempre bem-vindas, lembrando de que a sua gestão trouxe essa possibilidade de participação, de inclusão e de diversidade. Isso muito nos honra fazer parte. Gostaria também de passar a palavra agora para a nossa anfitriã na região do ABCD-MRR, a doutora Andréa Tartucci, presidente da subseção de Santo André, representando nesta mesa de abertura os demais presidentes da subseção. Gemima, por gentileza, antes da minha palavra, eu gostaria de convidar o Dr. Luiz Ricardo Vasques Davanzo, presidente da nossa CAASP, para fazer o seu pronunciamento inicial. E, na sequência, farei o meu. Muito obrigada. Dr. Davanzo. Muito obrigado, Gemima. Muito obrigado, doutora Andréa Tartucci. Rapidamente, somente para saudar e parabenizar, né, a iniciativa da Comissão de Direito Eleitoral, presidida pelo nosso querido doutor Hélio Silveira, recebo os nossos cumprimentos, que tem aqui na equipe do ABCDMR um time de escola, hein, presidente Hélio? Olha, Gemima, Maíra, Réquia, que não é daqui, mas é a nossa representante das mulheres, Leandro Petrin, a Natália Rubinelli, tá? Realmente um time muito bacana aí, assim, esse evento em conjunto também com a Comissão da Mulher Advogada, representada aqui pela nossa vice-presidente conselheira também, Miriam Ravanelli, a quem eu gostaria de saudar, e saudar também a Rosilene Staciarini, porque nós sabemos que ela, que é a nossa coordenadora da mulher advogada aqui do ABCDMR, que idealizou juntamente com os membros já da Comissão de Direito Eleitoral já mencionados. Gostaria de saudar todos os presidentes de subseções da nossa querida subseção de Santo André, a doutora Andréa Tartucci, que é a nossa representante feminina. Precisávamos ter realmente uma presidente mulher, precisamos ter mais presidente mulher, né? Então, recebo os nossos cumprimentos, presidente Andréa Tartucci, extensivo também ao nosso querido amigo, nosso vice-presidente da OAB de Santo André, Leonardo Dominichelli, recebo o Pereira, recebo também os nossos cumprimentos, e saudar o meu presidente Luiz Ribeiro, da OAB de São Bernardo, presidente João Paulo Borges Chagas, Fernando Duque Rosa, presidente Joselito, Ricardo Abonrisque, parabenizar pela união das 6 subseções, que agora, ainda de fato, mas daqui a pouco de direito, formam agora o Colégio de Presidentes do ABCD-MRR. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desempenhando. Eu gostaria de cumprimentar e saudar o nosso
presidente seccional Caio Augusto Silva dos Santos e Margarete de Cássia Lopes, que é muito legal, que hoje na OAB de São Paulo nós temos 2 mulheres como diretoras dos 5 membros. Na CAASP nós temos 5 advogadas das 10 posições. Nosso Conselho Seccional, a maior representação feminina de toda a história de São Paulo. Nosso Conselho Federal, dos 6 membros, 2 são advogadas. E eu gostaria de saudar, na nossa região do ABCDMR-EP, presidente Caio e Margarete, graças a exatamente essa visão de toda a diretoria da OAB, nós temos aqui no ABCDMR, gostaria de cumprimentar o meu querido amigo, meu irmão, Rubens Rocha Pires, mas nós temos as nossas 4 conselheiras, a Marie Claire de Santo André, recebe os nossos cumprimentos, a nossa professora Irma Pereira Maceira, de São Bernardo, a nossa querida Rose Molitor, de São Caetano do Sul, e a Rosângela Silva. Portanto, parabenizando e saudando todos, cumprimentando aquelas pessoas que se interessaram por este momento, por este observatório. Eu vou ficar daqui, ó, observando. Boa noite e tenhamos um produtivo e profícuo observatório. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, doutor Davanzo, nosso presidente da CAASP. Importa ressaltar que nada seria possível sem a sua também apoio na articulação, decisão, referendar tantos nomes de mulheres que estão aqui da diretoria, nos indicar quem realmente tem feito a política dentro da nossa ordem, nesse sentido da pauta de gênero, né? E o gênero aqui falado feminino. Também gostaria, então, de passar a palavra para a nossa presidenta, a doutora Andrea Tartucci, que também representará os presidentes nessa primeira fala. Depois, abriremos a fala para quem desejar, os demais. Obrigada, Gemima. Bom, muito boa noite, meus amigos e minhas amigas, advogados e advogadas que estão aqui hoje conosco, nesse importante evento. Sejam todos muito bem-vindos à Casa da Advocacia Andreense Virtual, que hoje, em conjunto com as subseções do ABCDMR-IR, tem a satisfação de lançar, então, o Observatório de Candidaturas Femininas da OAB São Paulo para as eleições de 2020, com as presenças ilustres dos nossos dirigentes maiores, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, nosso presidente da Seccional Paulista, e Dr. Luiz Ricardo Vasques Davanzo, nosso presidente da CAASP. Aproveito então o ensejo, enquanto anfitriã desse evento, para externar a minha alegria em recebê-los na nossa segunda casa, como costumo dizer, a Casa da Advocacia e da Cidadania Andreense. Em nome de toda a nossa diretoria, agradeço pela iniciativa, por fazerem parte desse movimento de apoio às mulheres e pelo estímulo à representatividade feminina na região do ABCDMR, não somente em relação às candidaturas, mas também à ocupação de cargos de liderança na sociedade. Registro também meus especiais cumprimentos às grandes mulheres diretoras que estão ou estarão aqui conosco, o qual faço no nome da doutora Margarete de Cássia Lopes, que é a secretária adjunta da Seccional Paulista e que vem de tão quente e linda terra que tive a oportunidade de estar também, que é a Dracena. Meu abraço fraterno e também de toda a nossa diretoria. E a doutora Aline Fávero, que estará também conosco, que está lado a lado do nosso amigo doutor Davanzo, a vice-presidir a CAASP. Agradeço os nossos conselheiros seccionais que estão aqui conosco também, não posso deixar especialmente de cumprimentá-los na pessoa da doutora Marie Claire Libron Fidomanzo, que é a nossa conselheira pela subseção de Santo André. E em nome dela, cumprimento todos os demais conselheiros que estão aqui hoje conosco. Dr. Rubens, doutora Rosineide. E eu gostaria de fazer, quem está na OAB sabe da importância desses momentos em que nós reconhecemos não só os nossos amigos, nossos parceiros, mas também os nossos colegas e o sentimento de gratidão.
Então, eu não posso deixar de agradecer a minha diretoria, que hoje está aqui representada pelo vice-presidente, Dr. Leonardo Dominichelli, e, em nome dele, cumprimentar toda a nossa diretoria de Santo André, Rosana Lino, Marcelo, Rodrigo Augusto, Maral, Dr. Ribas, licenciado, e Dr. Elton, que é o nosso conselheiro executivo. E a doutora Kogan, que também está conosco, que sempre faz um importante papel como diretora de comissões. E os meus amigos, os meus queridos amigos e irmãos presidentes das subseções vizinhas. Eu não posso de forma nenhuma deixar de destacar a importância desse encontro regional. Se eu estou aqui, Andréa Tartucci, estou hoje presidente da subseção de Santo André, estou a sediar, a anfitriar esse importante evento, mercê da generosidade dos meus amigos, que entenderam, sendo esse observatório destinado às candidaturas femininas, eu, enquanto representante das mulheres, entre as presidentes mulheres, seria eu a sediá-las. Então, gratidão aos meus amigos por abraçar esse projeto da seccional e abraçar essa propositura de também eu estar aqui hoje anfitriã, sendo eu a primeira mulher em 53 anos de história da subseção de Santo André. Então, Luiz Ribeiro Nascimento, presidente de São Bernardo do Campo, Dr. João Paulo Borges Chagas, presidente de São Caetano do Sul, Dr. Fernando Duque Rosa, presidente de Diadema, presidente Joselito de Paula de Mauá, presidente Ricardo Risque de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Minha gratidão eterna, meus amigos. E parabenizo os nossos coordenadores desse evento. Nós temos aqui um time de primeiríssima e muito me orgulho estar hoje fazendo parte desse evento. Eu queria cumprimentar e parabenizar especialmente a doutora Gemima de Moura Cruz Gomes. Estou hoje a conhecer virtualmente. Muito prazer, parabéns aí pela iniciativa, que tenho certeza que em conjunto com a Natália Rubinelli, que é aqui inscrita em Santo André, Dr. Leandro Petrin, também inscrito em Santo André, um dos maiores advogados aqui, não só de Santo André, mas por que não dizer do estado de São Paulo na área eleitoral. Minha gratidão pelo reconhecimento e pelo convite. E a minha amiga, Rosirene, amiga de longa data, que hoje também faz parte desse movimento como coordenadora regional interina no lugar da querida doutora Marilza. Meu abraço fraterno, a nossa sempre presente doutora Miriam Ravanelli, representando então a Comissão da Mulher Advogada. Doutor Hélio Freitas de Carvalho da Silveira, nos prestigiando aqui, o presidente da Comissão de Direito Eleitoral, e a nossa expositora Maíra, que fará com certeza uma explanação sensacional sobre quais são os objetivos desse observatório. Me permitam, portanto, meus amigos, extrapolar os meus 3 a 5 minutos para tecer brevíssimos comentários sobre nosso encontro de hoje. Creio que como mulher também, como representante das mulheres presidentes do nosso estado de São Paulo, a importância de tecer breves comentários e falar, então, sobre essa representação feminina. Hoje nós estamos a falar da representação feminina na política partidária. E eu sempre falo, na verdade, da política de ordem. Também nós temos nossos percalços. E nessa gestão do Dr. Caio, nós temos conquistado um espaço maior, aliás, um espaço enorme, outrora não conquistados. Então, meu primeiro reconhecimento ao Dr. Caio, Dr. Davanzo, pela inclusão das lideranças femininas nessa gestão. A representação feminina na política, ela é uma questão que precisa ser amplamente discutida, analisada e repensada. Hoje, o que nós vivemos é uma subrepresentação e que não cede nem mesmo às ações afirmativas que nós já temos elas em lei, como são as cotas de candidaturas. A cota, na verdade, a cota para os estudiosos na área eleitoral, já digo aqui que não sou eu, mas o texto legal que elas trazem e que fixa um limite, na verdade ele fala candidaturas de cada sexo.
ele não fala candidatura das mulheres. Mas no mundo da vida é uma outra realidade, é a dura realidade de nós precisarmos, por hora, dessas cotas. Então, a cada eleição surge o problema de encontrar essas candidatas para preencher a cota de mulheres. É verdade que após essa fixação, essa exigência legal, esse número de candidaturas, ele subiu para 30%, mas nada além do mínimo estabelecido por lei. A não ser em raríssimos municípios. Então vejam, cotas aqui com o objetivo de fomentar as candidaturas femininas e aumentar a representatividade das mulheres. Vendo esses detalhes dessas candidaturas, eu percebo que muitas dessas mulheres que elas são lançadas candidatas, elas não fazem uma campanha efetiva. São o que nós falamos das candidatas, são candidaturas fictícias e popularmente nós falamos das candidatas laranjas. E o número dessas candidaturas envolvendo, inclusive mulheres que não têm, às vezes, nem sequer o conhecimento de que o seu nome consta em alguma lista partidária, vem crescendo nos últimos anos. E em 2018, essa incidência foi muito marcante. E se dá o fato, fazendo a minha lição de casa, né, que é devido ao financiamento das campanhas específico para as mulheres. Então vejam, nós homens e mulheres, isso agora independe de sexo e gênero, nós sabemos da complexidade, enorme complexidade para uma mulher tomar a decisão de participar da política. E por conseguir esses espaços internos, aqui nós estamos falando dos partidos, mas eu ouso ampliar a conquista desses espaços para todas as esferas de poder, sejam OAB, sejam na política partidária, sejam nos poderes, executivo, legislativo, judiciário. Pois bem, então, esses espaços conquistados a muito custo, né? E realizar essa campanha efetiva a partir de um mínimo de recurso disponível e de sair vitoriosa de uma forma legítima. Então, portanto, né, eu tenho aqui até algumas estatísticas, não sei nem se eu ouso falar porque elas são deprimentes, os homens que me perdoem, elas são deprimentes, uma estatística onde que nós temos aqui, em 2016, nós temos as candidatas vereadoras 13,47 em relação a 86% dos homens, vice-prefeito 114, prefeito 0, e 2018, essa proporcionalidade também fica na mesma patamar, 2018 16,11 e 13,43 de candidaturas femininas, ou seja, ainda com as cotas nós não conseguimos nem metade praticamente dessas posições. Portanto, é importante que sejam assegurados, nos termos das leis, dos critérios definidos pelos partidos políticos, os recursos financeiros e meios para que essas candidaturas de cada gênero sejam efetivas e não se traduzam em mero estado de aparência. E são conquistas essas que eu creio que elas fazem parte dessa luta diuturna de nós mulheres. E antes de finalizar, eu queria então mais uma vez parabenizar então a OAB pela importância, né, pela construção, pelo desenvolvimento desse observatório que visa justamente o que nós estamos aqui a falar, a distar, a vigiar as candidaturas, né, das futuras vereadoras, futuras prefeitas, e de garantir essa busca da igualdade, de garantir
até a própria cidadania. Então, eu ia parabenizar também a seccional por um outro importante movimento que lançou este ano, que é o Democracia Sempre. Amanhã será sediado em São Bernardo, dia 27 de outubro, já convido a todos para prestigiarem de Santo André, que visa também justamente nós garantirmos a própria democracia e o Estado Democrático de Direito. O que nós temos lido, e ontem mesmo na Folha, ler a Folha, o que nós temos observado é a desdemocratização do mundo, e isso é assustador. E entre convergências, nós vemos hoje falar em governanças híbridas, mas também nós ouvimos muito falar do retrocesso das nossas conquistas civilizatórias, que o Dr. Caio sempre muito bem pontua, e até mesmo das nossas conquistas sociais. Então, hoje, com esses movimentos, seja um lançamento do Observatório, o lançamento do movimento Democracia Sempre, nós estamos a cumprir nossos papéis enquanto advogados, nós estamos a cumprir nossos papéis enquanto dirigentes de ordem para garantir a manutenção da nossa Constituição e o próprio Estado Democrático de Direito. Então, parabéns, Dr. Caio, a sua diretoria, parabéns à CAASP, parabéns a todos os organizadores, da pessoa do Dr. Petrim, da doutora Gemima, da doutora Rosirene, da Natália, da Miriam, de todos que se envolveram nesse importante episódio. O que nós queremos, e eu enquanto mulher, são mais mulheres nos espaços de poder, seja quais eles forem, que a mulher se sinta empoderada, que supere os medos, as inseguranças, que sigam em frente, que não se preocupem jamais em seguir padrões obsoletos ou não condizentes com seu perfil, e que demonstrem ser capazes de vencer qualquer desafio. E por todas essas mulheres que estamos aqui hoje, nessa noite. Então, muito obrigada, uma boa noite a todos. Boa noite. Que orgulho encontrar nas suas palavras, na sua atitude frente à presidência da OAB de Santo André, a mulher que é de verdade uma liderança, né? E nesse sentido, os cerimoniais, geralmente quem fala o líder não fala os depois, mas a gente faz questão de valorizar as mulheres que são empoderadas não só por serem mulheres, mas por serem excelentes profissionais, excelentes representantes da nossa classe e grandes pessoas que fazem a diferença realmente. Essa gestão, eu tenho certeza que deixará grandes legados para a história. E eu quero convidar agora, com muito orgulho, para fazer uso da palavra, a doutora Margarete de Cássia Lopes, que é a secretária adjunta da OAB São Paulo. Seja bem-vinda, a palavra é sua. Boa noite a todos e a todas. É com muito prazer e uma honra estar aqui nesta sala virtual, nesse evento tão grandioso que é o lançamento do Observatório das Candidaturas Femininas. Eu agradeço muito o convite para participar desse evento e vou agradecer aqui em nome da nossa presidente mulher do ABCDMRRR. Tá certo, meninos? Esse é quase o alfabeto inteiro, meus amigos, né? Percebam a importância desta valorosa região, até nas nossas designações do alfabeto, né? Isso, doutora Andréa Tartucci, é uma honra e um prazer estar aqui em evento coordenado, né? Senhora sendo anfitriã, tenho o prazer de hoje estar com vocês nos meus 200 graus aqui, porque, gente, isso aqui não é só um calor, isso aqui é um calor para cada um. Estamos abraçando a doutora Alice Bianchini, nossa querida conselheira federal. Estamos aqui abraçando o sol já faz uns 4 dias, não sei onde chegaremos com este clima. Mas é este o clima, um clima de um abraço afetuoso que eu cumprimento a realização deste evento. Quero também falar um oi aqui rapidamente aos conselheiros e às conselheiras que estão aqui conosco, né? A querida conselheira Miriam Ravanelli, que hoje também é vice-co-presidente da Comissão da Mulher Advogada, responsáveis por todas as regionais aqui do interior do estado de São Paulo. É uma honra na sua pessoa, cumprimento todas as mulheres e a advocacia que está sempre vigilante neste momento tão importante que
está sendo posto, que são as candidaturas e o momento eleitoral que se aproxima. Tivemos muitas regiões e muitas reuniões de candidaturas, né, com lançamento neste final de semana. Então, doutores, vocês estão atualíssimos, né? Estamos falando do assunto do momento. E aqui também agradeço a querida Mary Claire, que é uma grande amiga, conselheira, servidora lá na 4ª Câmara e no Conselho Seccional, muito obrigada. Quero agradecer também a Rose Molitor, que também muito aguerrida, conosco está lá, fazer um grande trabalho no Conselho, o conselheiro Rubens, conselheira Rosângela e professora Irma, que ainda não estão conosco nesta data, mas também são muito valorosas e valiosas colegas servindo a advocacia. Os presidentes de comissão, e aqui o doutor Hélio Freitas, muito obrigada pelo trabalho, pelo comprometimento. A querida Maíra Réquia, né, secretária adjunta da querida região de Itapira, é isso? Acertei, Maíra? Está certo? Nossa querida secretária-geral, né? Penso que é uma gestora, mas que hoje está aí à frente deste maravilhoso projeto que nos traz aí toda uma conscientização e vamos dizer, um olhar especial, porque observar é melhor que fiscalizar, minhas amigas, né? Mas esse observatório por parte e com adesão da Ordem dos Advogados do Brasil e pelas advogadas do Estado de São Paulo, me parece ser uma observação muito específica, com um olhar muito, muito específico, e vai fazer a diferença, com certeza. Plantar esta semente, doutora Maíra, fará a diferença. Moro numa pequena cidade, minhas amigas e meus amigos. Na minha pequena cidade, há 32 anos atrás, fui a primeira advogada numa terra de coronéis, depois fui a primeira presidente da ordem em 35 anos da minha subseção, também numa advocacia de coronéis. Então eu tenho a dizer a vocês que a luta ela é contínua, né? Ela é diária, mas é uma luta, minhas amigas e meus amigos, que nasce desta observação. Aprendi muito com a professora Alice, e toda vez que a professora Alice fala, nós aprendemos a cada passo e a cada momento a estudar, a diagnosticar para que possamos resolver. Então, acredito somente na construção, só acredito na soma das visões, dos olhares, que são homens e mulheres juntos, porque precisamos muito da visão masculina. Os homens precisam ter esta visão das nossas queridas gestoras e políticas, porque esta visão distorcida que se coloca na sociedade, como nós estamos vendo há muitos anos, ela não nos levará à construção, ou pelo menos à valorização de todas as mulheres da sociedade, mas no sentido de construir um mundo melhor para todos, né? Um mundo justo para todos, um mundo mais agradável, mais respeitoso. E esta observação aqui na minha querida Dracena, né, que moro tão longe, nós não tivemos tantas candidaturas assim laranja, só a da minha mãe, meus amigos. Certo dia, acordo e tenho a minha mãe colocada numa lista de candidatas de um partido. E aí, como fazer? Mãe, o que aconteceu? Nunca nem tinham sido vistos, e nem tiveram cuidado de olhar, né? Se ela tinha filhos ou filhas que poderiam verificar a questão da candidatura laranja. Mas tudo isso é uma construção. Penso que nós estamos no caminho certo. O Brasil é um país que precisa de muitas coisas e nós, profissionais da advocacia, somos os profissionais transformadores dessa sociedade. Toda mudança, meus amigos, toda reflexão passa pela advocacia. Disso eu tenho absoluta certeza. Então, nas nossas mãos, nas nossas valiosas mãos, e ainda mais desses maravilhosos gestores de subseção que aqui se encontram, que estão colocadas as possibilidades da semente que vamos plantar do amanhã que queremos. Pensem sempre nisso. Doutora Cláudia Luna também está aqui, estou vendo aqui. Muito obrigada, doutora Cláudia, por estar conosco, é um prazer. E digo sempre a todos vocês que sucesso no evento, contem conosco. Doutora Andréia, doutora Gemima, é um prazer ter sua coordenação regional nesta região.
A Rosireide também é muito, muito combativa na questão das mulheres. Juntos caminharemos, minhas amigas, juntos estaremos e juntos, com absoluta certeza, veremos uma sociedade melhor, passando pelas mãos de todos nós e de todas nós. Excelente evento, sucesso. Um beijo no coração de vocês. Obrigada pelas palavras, doutora Margarete. Queria acusar aqui que passou pela sala e não deu tempo de convidá-la para uma palavra, a doutora Alice Bianchini, né, que é nossa conselheira federal da OAB, pelo nosso preciosíssimo estado de São Paulo. Então, está aqui registrada a presença dela, infelizmente ela, inclusive, deixou um comentário que teria um outro compromisso, mas desde logo e depois a gente faz o agradecimento pessoal. Continuando, quero também agradecer a presença aqui da Cláudia Luna, nossa presidente da Comissão da Mulher Advogada. Viu, Cláudia? Dizer que nós fizemos aqui, por conta de que era um evento do ABC, nós trouxemos à programação outras mulheres também, para dar outras possibilidades de fala, né? Mas estamos recebendo aqui, depois você também dá uma palavrinha para nós. Vamos ouvir agora a doutora queridíssima, combativa, que eu tive o privilégio de conhecer também há pouco tempo, Miriam Ravanelli. Gratidão, Gemima. Me ouvem bem? Você está me ouvindo? Tô sim, tô sim. Miriam Ravanelli Skandar Karan, nossa conselheira seccional da OAB de São Paulo e vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da nossa OAB São Paulo. A palavra é contigo. Gratidão pela deferência. Obrigada, Gemima. Bom, eu vou iniciar aqui a minha saudação agradecendo pelo honroso convite de participar desse evento que aborda aqui questões afetas às nós mulheres, às nossas pautas, né? E principalmente quando falamos de igualdade, falamos de equidade, de equilíbrio, até por questões óbvias, são questões que me serão muito caras, né? E a política como ciência que ela é medida, ela se manifesta todos os dias no decorrer do nosso dia a dia, seja no trabalho, seja na nossa vida, nos lugares de lazer, desde os nossos primeiros passos lá e desde sempre, né, enquanto seres humanos. Então, portanto, eu não tenho dúvida de que esse evento ele merece nosso olhar atento e também a nossa partilha constante. Essa pauta, com certeza, ela tem que ser defendida e muito bem discutida por todos nós. Presidente Caio, doutora Margarete, presidente da Vanzo, eu quero aqui publicamente externar a vocês a minha admiração, o meu respeito, o meu carinho, não só pelos trabalhos e pelas ações que vocês desenvolvem hoje, à frente do sistema OAB-CAASP, mas pelos profissionais, pelos dirigentes, pelos diretores íntegros que são, antes mesmo de ocuparem esses cargos que hoje estão. Vocês já deixaram, meus amigos, as suas marcas, as suas contribuições muito positivas e exemplares na história da seccional paulista, na história da advocacia. A minha gratidão e meu respeito sempre. É uma honra, é um privilégio caminhar ombreada com vocês. Eu não posso deixar aqui de fazer um agradecimento, uma deferência muito especial também, e de parabenizar essas subseções aqui do ABCD, MRR, doutora Andréia, doutor Fernando, doutor Luiz, doutor João Paulo, doutor Ricardo, doutor Joselito, subseções estas que cumprem as suas funções de forma muito competente, muito atuante, muito aguerrida, principalmente agora, né, nesse momento em que estamos de total afastamento, de isolamento, vocês vêm, sempre se reinventam e não deixam de informar e de acompanhar os anseios da advocacia. Eu quero agradecer de todo o coração, agradecer pela recepção e a calorosa acolhida de sempre. Recebo meus cumprimentos, inclusive, principalmente também pelas gestões de excelência que exercem. Eu já dizia e brincava com vocês aqui um pouco antes na sala, que eu já me sinto em casa. Já sou, com certeza, uma boa parte do ABCD-MRR. Então, muito obrigada, meus amigos. A Comissão da Mulher Advogada, a Comissão Eleitoral, bem como as suas coordenadorias regionais, e aqui eu não posso deixar de citar
que fiz, inclusive, um compromisso com a nossa querida Rosirene, do lado de São Caetano do Sul, que é nossa coordenadora regional, que teve um probleminha de ordem pessoal e me pediu que, inclusive, trouxesse também um abraço muito fraterno e que me fizesse representar por ela, onde eu fiquei muito honrada de poder representar também aqui essa coordenadoria regional que é tão forte, tão aguerrida, conduzida pelas mãos da Rose. A Comissão da Mulher Advogada, a Comissão Eleitoral e também as suas coordenadorias regionais, e inclusive também da Comissão Eleitoral, minha gratidão e meu cumprimento por esses seus olhares sempre atentos, sensíveis, não só os tocantes aos trabalhos que vocês desenvolvem agora no decorrer do dia a dia, das ações de vocês, mas também e principalmente, meus amigos, nos olhares atentos que vocês têm em relação aos direitos humanos das mulheres, em razão da preservação e da conquista dos nossos direitos. Quero agradecer também e deixar aqui uma deferência muito especial para a doutora Cláudia Luna, minha co-presidente, com quem eu tenho a honra e a grata satisfação de caminhar. E aqui eu me aproprio, presidente, das suas palavras muito generosas, que também me intitulam de co. Então, faço aqui uma deferência muito especial a você. Quero agradecer pela oportunidade de enfrentar essa temática com esses colegas e essas colegas que estão bem, são comprometidos com tudo que fazem, cujos nomes e competências já os precedem. Doutor Hélio, doutora Rosirene, doutora Natália, doutor Leandro, doutora Gemima e doutora Maíra Réquia. Minha gratidão pela generosidade em dividir comigo hoje, dividir conosco os seus expertises. Muito obrigada. E por fim, mas não menos importante, eu não poderia deixar de deixar um abraço para os conselheiros, meus amigos, meus parceiros de caminhada, a Mary Claire, a Rosineide, o Rubens, a Rosângela e a minha querida Irma, com os quais eu tenho a honra e o privilégio de caminhar ombreada, dos quais eu não posso deixar aqui de fazer essa deferência. Bom, em breve síntese, se é que ainda me resta aí por um segundo, eu quero dizer para vocês, meus amigos, que a política, ela está presente em toda a parte dos aspectos que rondam, né, a nossa vida. E por isso é mais do que necessário e é primordial e essencial que nós falemos, sim, sobre ela. Porque houve uma época em que discutir esse assunto era com certeza um grande tabu, principalmente quando nós falávamos de discussões que envolvessem candidaturas femininas. A luta dessas mulheres, a luta de nós mulheres por igualdade e participação política, ela faz com certeza parte de toda a nossa construção histórica. Eu não tenho dúvida que com o passar do tempo, esse paradigma cultural que nós mulheres devemos ou devíamos nos restringir a uma participação nos espaços mais privados, né? Estarmos ali adstritas às nossas casas, aos nossos lares, ele foi sendo gradativamente rompido. A mulher, ela conquistou seu espaço de ordem pública. E, acima de tudo, hoje nós passamos a ser vistas como sujeitas de direitos e também competentes para estarmos, com certeza, em equilíbrio, em pé de igualdade, caminharmos juntos na vida social e na vida pública com os nossos colegas. Nos últimos anos, nós vivemos uma progressão nesse debate político em torno de questões de pautas femininas. Temas, por exemplo, que antes nos eram adstritos e não nos era permitido discutir, como o assédio, como o aborto, como a maternidade, enfim, como a retardação, assim, podemos dizer, da maternidade, de carreira, vem sendo discutidos gradativamente e cada vez mais ampliados de forma e ganhando espaços com pautas políticas na sociedade, né? Essa luta pelos direitos das mulheres, eles vêm progredindo não só no Brasil, mas em todo o mundo. Alguns avanços, como eu já disse aqui, no direito de votar e no direito de sermos votadas. E no que tange a questão da representatividade, dessas questões eleitorais que nós dizemos mais especificamente aqui hoje, né? Esse debate ainda se faz muito urgente e se faz necessário. Porque nós mulheres ainda temos algum grau ainda de dificuldade de ocupar alguns cargos, de sermos eleitas, de termos voz ativa. E isso acontece devido a uma exclusão histórica que acontecia na política, né? E que com certeza reverbera até hoje no nosso cenário e que vem denunciar essa baixa representatividade. E eu não tenho dúvida de que essa construção feita aqui hoje, com esses presidentes, aqui, nesta localidade, nessa região administrativa, vem mostrar com certeza que há uma mudança, que hoje nós podemos caminhar, que nós não podemos fazer das nossas pautas um clube de luluzinha, muito pelo contrário, que nós temos que sair dos nossos muros e fazer a nossa construção conjunta, né? Construir a ideia de competência feminina,
ela vai tempo, né? E eu não tenho dúvida de que ela exige também equilíbrio para que nós não sejamos mais invisibilizadas. Nós temos que pensar sempre também no que reflete essa questão toda nos resultados das nossas eleições. Porque esses resultados dessas eleições, eles vão perpassar e vão percorrer durante toda a nossa vida. Pode até parecer exagero o que eu digo agora de início, nesse sentido, mas eles vão moldar, meus amigos, o nosso futuro durante um bom tempo. E essa qualidade hoje que eu falo aqui para vocês, essa equidade, esse equilíbrio, ele vai refletir, com certeza, na qualidade da nossa administração pública, ele vai refletir na nossa transparência e na participação política, com certeza, de todos nós. E é claro que é impossível falar de candidaturas femininas e não falar de democracia. E como bem dito, inclusive aqui pela própria presidente, nossa querida Andréia, eu penso que a democracia e os partidos políticos eles devem ser debatidos publicamente. Assim como tem feito o sistema OAB-CASP, quando traz o movimento Democracia Sempre. Haja vista que os partidos, em regras, eles não abrem essas discussões. E a OAB São Paulo vem, a seccional vem, e as subseções vêm e incluem todos os autores. Discutem e incluem todos os marcadores sociais que são necessários para a construção de uma verdadeira democracia, que só vai existir, meus amigos, com o espaço e com a forma de discussão e de diálogo como nós vamos e estamos fazendo aqui hoje. Essa construção conjunta entre nós, para que nós tenhamos uma sociedade muito mais igualitária, muito mais justa e muito mais inclusiva. E para tanto, e para essa efetividade, nossa Comissão de Direito Eleitoral, ombreada com a Comissão da Mulher Advogada e também com as coordenadorias regionais, tem sido, sim, vigilantes nesse cumprimento dessa legislação. Não há solução se nós não nos mobilizarmos, se nós não fizermos o que estamos fazendo aqui hoje. E não há como mudar esse sistema, e não há como mudar essa caminhada apenas falando mal. Então, eu penso que hoje, essa transformação que eu vejo acontecer aqui hoje, na prática, nós vamos garantir maior participação, sim, da mulher na política e vamos construir a efetiva oportunidade que todos, sem exceção, mulheres e homens possam ser devidamente representados no poder legislativo de acordo com o que representam na sociedade brasileira. Nós temos, sim, que todos os dias fazer o que fazemos aqui agora, que é pavimentar os caminhos de diálogo, de equilíbrio. Muito obrigada, uma boa noite a todos e a todas. Peço um ajuste aqui no cerimonial. O presidente, Dr. Caio Santos, precisará se retirar e talvez ele não goste de fazer isso, mas pela importância e a envergadura que tem a gestão dele nessa pauta de inclusão, do gênero feminino, da inclusão racial na sua gestão, e a gratidão que nós temos de você, do doutor, disponibilizar a sua agenda, estar aqui conosco, eu gostaria que o senhor pudesse deixar breves palavras aqui de tchau. Muito obrigado, Gemima, pela gentileza, né? Eu me desculpo com os amigos pela necessidade que terei de me ausentar para participar de um outro evento que demandará a nossa presença. E eu gostaria, Gemima, até pela prudência que tenho aprendido e muito com as gestoras mulheres, de que a manifestação da OAB São Paulo neste evento frutificasse através das palavras da nossa diretora seccional, doutora Margarete de Cássia Lopes, que nos representará nesta sequência. Um registro sempre destacado de que a nossa compreensão é de que as mulheres representam muito mais do que sensibilidade. As mulheres representam trabalho, qualidade, força, abnegação. Por isso é que temos aprendido muito com as gestoras mulheres. Que Deus permita que sejamos exitosos nesta mensagem que o Observatório proporciona a toda a coletividade e a todos nós. Um grande abraço a todos, um beijo nos seus corações, fiquem com Deus, com o registro do agradecimento ao presidente Andréa Tartucci pela recepção que nos deu nessa ocasião. Obrigada, presidente Caio. Forte abraço.
Sei que em breve estaremos juntos e podemos sempre confiar na vossa liderança, especialmente nos assuntos tão importantes quanto este. Muito obrigada. Obrigada. Continuando, falando mais uma vez que o Observatório é uma iniciativa da Comissão da Mulher Advogada e da Comissão de Direito Eleitoral. Passo a palavra agora ao nosso presidente da Comissão de Direito Eleitoral de São Paulo, doutor Hélio Freitas de Carvalho da Silveira. Ele também faz questão de dizer que é uma gestão diferente, inovadora e inclusiva, vê-se toda a diretoria e todas as ações dessa comissão. Doutor Hélio, a palavra é sua. Bem, boa noite a todos e todas. Eu devia ter começado com todas, depois todos, me perdoem. Eu imagino que estejamos todos cansados, aí já é segunda-feira, e eu quero dizer que os nossos amigos e amigas que são advogados eleitoralistas estão mais cansados, porque devem ter tido um final de semana exaustivo com as comissões partidárias, que nesse instante está escolhendo as mulheres, né, que serão candidatas. Então, eu imagino que o doutor Leandro Petrin, a doutora Natália Rubinelli, a doutora Gemima, a doutora Maíra, a Carla Nicolini, que passou por aqui, que eu vi, estão todos cansadíssimos, porque deve ter sido um final de semana exaustivo. Eu agradeço demais a recepção da presidente Andréa Tartucci, agradeço também a confiança, a liberdade e a autonomia que o presidente Caio dá à Comissão de Direito Eleitoral para propor iniciativas. Não alcançaríamos qualquer possibilidade sem essa confiança concedida, dada, essa amizade do presidente Caio, como o prestígio e o apoio do presidente da Vanzo, né, e de toda a diretoria aqui representada nesse instante pela Margarete de Cássia Lopes. Passou por aqui a Alice Bianchini, está presente a doutora Cláudia Luna. A doutora Cláudia Luna, quando a Maíra e eu fomos falar do observatório, deu de pronto apoio, a adesão irrestrita da comissão da mulher advogada. Então, muito obrigado, doutora Cláudia Luna, doutora Miriam Ravanelli, todo o apoio, todos os presidentes das subseções que formam essa importante área do Estado de São Paulo, e a necessidade de lançar o observatório aqui, por uma iniciativa da Gemima, por uma iniciativa do meu amigo, parceiro de tantos anos, doutor Leandro Petrin, da Natália Rubinelli, porque é uma região fundamental, né, para o Estado de São Paulo, pela sua pujança, pela sua importância, pelas disputas políticas renhidas que tem, e que, se não tiver o apoio e a participação cada vez mais efetiva da mulher na política, a presença feminina nas eleições, só os homens aí vão se desentender profundamente nessa região. Então, nós precisamos de gestoras, de administradoras, de mulheres com competência, com capacidade de gerencial. E o propósito da OAB não é só observar, não é só fiscalizar, mas esse observatório, promovido pela Comissão de Direito Eleitoral, promovido pela mulher advogada, na verdade, alertar para a importância da participação feminina. É um compromisso que as advogadas e advogados têm em dizer: olhe, participem da política, participem da democracia. Sem essa participação, nada acontece nesse país. A gente não consegue fazer a mudança que tanto queremos, né? Então, esse é o desafio. O Brasil é um país que, do ponto de vista democrático, percorreu um grande espaço de preenchimento na participação política ao longo do século XX e também ao longo do século XXI. Já começamos aí 20 anos. Vem se construindo uma democracia, aumentando a participação. Agora, é inadmissível que tenhamos tão baixa representatividade nessa altura que estamos das mulheres na política. Das mulheres, dos negros, das negras, né? Nós precisamos ter uma representação mais diversa. E esse é o propósito que os advogados, as advogadas, nesse instante representado pela OAB de São Paulo, vem fazendo. Eu agradeço demais a participação de todos, o prestígio que todos emprestam a esse lançamento. Agradeço a acolhida, mais uma vez, da presidente Andréa Tartucci, agradeço a confiança do presidente Caio, o apoio irrestrito do presidente da Vanzo, e desejo a todos e todas uma excelente noite, uma excelente semana, e que o Brasil possa superar esse quadro terrível dessa pandemia e que possamos estar brevemente todos juntos, reunidos, para celebrar
talvez aí no final desse processo, o sucesso que foi das eleições e o aumento da representação feminina. Muito obrigado, boa noite a todos e todas. Bom, esse evento, como já vem declinado aqui, ele foi é uma organização dos representantes regionais da Comissão de Direito Eleitoral, que sou eu, a minha colega a doutora Natália Rubinelli e o doutor Leandro Petrin. A partir do momento que nós trouxemos essa ideia, todos abraçaram, e também a doutora Rosirene, a qual lamento muito não estar aqui, teve um papel fundamental, essencial, com tanta dedicação, entendeu esse evento, trouxe para si. E aí, como é um evento especial, nós estamos muito felizes em sediar eles na nossa região do ABCDM-RR. Gostaria de ouvir uma breve saudação, palavras do nosso representante regional também da Comissão de Direito Eleitoral, Leandro Petrin, e após a doutora Natália Rubinelli. Com você. Boa noite para as nossas advogadas aqui presentes, os nossos advogados. O Dr. Caio ainda está aqui na sala, então o cumprimento. Cumprimento também o nosso querido Dr. Davanzo, que é minhoca da terra, aqui do ex-presidente da Ordem de São Bernardo do Campo. Dr. Hélio Silveira, o nosso presidente da Comissão de Direito Eleitoral do Estado de São Paulo. E a nossa presidente aqui, anfitriã, ainda que de forma virtual, a doutora Andréa Tartucci, e nas pessoas de quem cumprimento todos os dirigentes da OAB São Paulo. Estou muito honrado em estar neste lançamento do Observatório Regional das Candidaturas Femininas aqui do Grande ABC, mas efetivamente muito feliz de ver que a exposição será da minha querida amiga Maíra, enfim, que eu tenho um carinho enorme, uma colega de muitas eleições, de muitas lutas juntos, e de saber, de ver à distância a sua luta, em especial pela igualdade de gênero, pelo combate à desigualdade social. Então, a região, sem dúvida nenhuma, e o seu observatório regional ganhará muito com a exposição da doutora Maíra. E agora, Maíra, eu só queria rapidamente situá-la. Essa região, a região do Grande ABC, é uma região que tem uma tradição no regionalismo. Nós tivemos lá o movimento sindical atuando de forma regional aqui no Grande ABC, desde lá do combate à ditadura militar. Nós tivemos, na década de 80, as entidades civis se organizando em torno do que se chamou do Fórum da Cidadania do Grande ABC. E nós temos aqui no ABC uma experiência muito interessante que foi exportada aí Brasil afora, que são os consórcios intermunicipais, né, onde os prefeitos das 7 cidades se reúnem para discutir políticas públicas para as suas regiões, né, uma região, enfim, onde não se sabe exatamente onde termina uma cidade, onde começa outra, com problemas regionais muito comum a várias cidades. Então, aqui se tem uma tradição muito grande deste debate regional e desta luta social. Então, a sua intervenção aqui, sem dúvida nenhuma, será muito importante, porque trará argumentos, trará elementos para os moradores, as moradoras, os advogados, as advogadas aqui da região, nossa sociedade civil, argumentos para que a gente possa efetivamente dar cabo a esta diferença histórica e absurda da desigualdade da participação da mulher, não só na política, mas nos espaços de poder. Então, sem dúvida nenhuma, a sua intervenção aqui será muito importante para aqui a nossa região, e o observatório, sem dúvida nenhuma, jogará uma luz muito importante sobre esse tema. E termino aqui a minha rápida saudação, parabenizando a doutora Jemima, que efetivamente foi
a idealizadora, de quem trouxe a iniciativa aqui do Observatório para a região, que teve ao lado dela a doutora Natália, que também efetivamente se integrou junto com a Gemima para que esse evento efetivamente acontecesse. E eu aqui, a minha presença, ela se dá unicamente por essa nossa lógica regional e por eu ser um advogado que tenho a minha inscrição na subseção de Santo André. E aqui nós respeitamos efetivamente o que está na lei eleitoral, que é a cota de gênero. Eu sou 30% dos representantes aqui dos advogados eleitoralistas da região. E queremos fazer esta cota, que é aqui entre os eleitoralistas da região, que ela se transforme nas câmaras municipais, que ela se transforme nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional, Brasil afora, onde efetivamente a mulher tenha um maior protagonismo, a mulher efetivamente ocupe esse espaço de poder. E eu aqui, nesse momento, fico muito feliz, muito honrado, né, de participar efetivamente da cota de gênero. Né? Eu sou aqui os 30% do gênero masculino para ouvir e para reproduzir a luta de vocês, para reproduzir, né, tenham aqui nos advogados do sexo masculino um canal de poder trazer, poder reverberar a luta, né, que é das mulheres, que ela traz aqui das suas necessidades próprias e que nós efetivamente não sentimos na pele o que efetivamente a mulher sente. Então, estamos aqui para ouvi-las e para lutar lado a lado de vocês contra esta desigualdade hoje existente. Um beijo, um abraço a todos. Muito obrigado. Quero fazer questão de deixar registrado que quando a gente colocou a ideia para o Dr. Leandro Petrin, a resposta dele em 2 palavras já me deixou bastante feliz. Ele escreveu assim: acho excelente. Eu já fiquei bastante feliz porque é uma pauta que geralmente quando a gente divulga aos demais colegas homens, que legal, né? Que legal, vai lá, parabéns. Você falou assim, acho excelente, foi um dos grandes interlocutores, isso reforça a sua grandeza e de qual lado da história nessa temática você quer participar. Muito obrigada, doutor Leandro, minha admiração. Agora a palavra com a doutora Natália Rubinelli. Boa noite a todos. Estão me ouvindo, doutora Gemima? Estão me ouvindo? Então tá bom. Boa noite, senhoras advogadas e advogados, doutor Caio Augusto, presidente da OAB de São Paulo, que estava aqui conosco, doutor Davanzo, conselheiros seccionais, presidentes das subseções, em especial na pessoa da presidente doutora Andréa Tartucci, doutor Hélio, também presidente da Comissão de Direito Eleitoral aqui do Estado de São Paulo, meu professor, grande eleitoralista, doutor Leandro Petrin também, que eu aprendo muito e sou muito grata por tê-lo por perto. Um agradecimento especial também à doutora Gemima, que foi essencial para a organização desse evento. Ele não aconteceria se não fosse toda a sua dedicação. E a todos os colegas que acompanham o evento aqui. Fico muito honrada por fazer parte desse encontro e principalmente por falar de um tema que me toca muito, pois só nós mulheres sabemos o quanto é difícil estarmos dentro de lugares em que a maioria é homem, né? Lugares de articulação, lugares de poder. Então eu fico muito feliz de saber que a OAB tomou essa iniciativa de lançar o Observatório das Candidaturas Femininas, principalmente aqui na região do Grande ABC. E é muito importante porque esse observatório ele vai acompanhar a candidatura das mulheres, vai analisar, identificar aquelas que estão enfrentando algum problema, coletar denúncias e repassar aos órgãos competentes, como o Ministério Público e a própria Justiça Eleitoral. Infelizmente, a participação das mulheres na política ainda é muito baixa, se considerarmos que somos mais da metade da população. Vemos que muitas vezes os partidos acabam cumprindo a cota de gênero, que ainda
atinge mais as mulheres, porque, de fato, mas ainda não há um investimento dos partidos políticos nestas candidaturas, e isso é muito triste. Em muitos casos, as mulheres, elas conseguem a legenda, elas conseguem se candidatar, mas o partido as mantém na invisibilidade, com escassos recursos, para que elas nem conseguem, de fato, se apresentar aos eleitores. Então, eu fico muito honrada em saber que nós estamos conversando sobre isso, que esse assunto ele está sendo discutido pelos órgãos que têm representatividade, e eu tenho fé e eu sou otimista de que essa situação ela vai mudar e que cada vez mais nós vamos ter mulheres no poder, mulheres assumindo cargos públicos, e que de fato ainda chegará o dia em que seremos realmente iguais e teremos a mesma representatividade. Eu agradeço muito, fico muito honrada de falar aí após tantas pessoas que já estão aí, né, muito importantes e a qual admiro muito, e vou ficando por aqui agradecendo mais uma vez. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Obrigada. Bom, agora agradeço também a presença do Dr. Fernando Freire, conselheiro federal, está aqui na sala ainda, acredito. Muito obrigada. Nós vamos passar a palavra agora para ela, que, sem sombra de dúvida, é uma inspiração para todas nós, mulheres advogadas, pela pessoa que pela profissional que pela postura que tem, né? E que faz jus a todos os cargos, enfim, todas as funções que ocupa. Ela é a doutora Maíra Calidone Hestia Baiode, que a gente só conhece mais conhecida como Maíra Hestia. Ela é secretária-geral da OAB da subseção de Itapira e secretária-geral da Comissão de Direito Eleitoral e uma das coordenadoras do Observatório de Candidaturas Femininas da OAB São Paulo. Então, passo para você, para a doutora, falar o conceito, o objetivo, e estamos aqui já ansiosos por aprender sempre com as suas falas, suas colocações. Seja bem-vinda. Boa noite a todos e a todas. Queria agradecer imensamente a presença de cada uma de vocês que estão aqui conosco nessa noite. Quero registrar a presença do Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, que apesar de não estar aqui mais, nos honrou aí com a abertura desse evento, estendendo a doutora Margarete de Cássia Lopes, nossa diretora, nossa gestora de ordem, para começar já dizendo que uma gestão comprometida com a igualdade de gênero é possível avançar e fazer as modificações necessárias. Exemplo disso é essa gestão da OAB, que de fato é a gestão que mais, como disse a doutora Andréa, que mais inseriu as mulheres nas mesas de tomada de decisão. Então, isso nos inspira e isso nos motiva a continuar. Fazer o registro também da ilustre presença do nosso presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, doutor Luiz Ricardo Davanzo, que também com muita propriedade trouxe aqui e vem trazendo em todos os lugares, e com muita alegria eu trilho aí, divido essas bancadas telepresenciais com ele, o indicativo que a Caixa, eu acho que é uma das únicas, se não a única, que tem paridade de fato de gênero em sua diretoria. O que demonstra que essa gestão, ela não prega apenas a teoria, mas ela executa com muita maestria a prática, e por essa forma é que a gente pode hoje estar aqui nessa mesa falando sobre candidaturas femininas. Quero registrar a presença honrosa da presidente da Comissão da Mulher Advogada, a doutora Cláudia Luna, que nos brinda aí com sua presença, a doutora Miriam Ravanelli, que trouxe sábias palavras, como sempre, em nome de quem cumprimento todas as coordenadoras regionais. Fazer menção também, já vou, é que muita gente importante, então vou pedir licença para mencionar a doutora Alice Bianchini, que é nossa conselheira federal e vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Nacional, justamente porque é uma frase da doutora Alice, que também passou aqui rapidamente, que acabou inspirando um acordo de cooperação que a gente fez aí, que eu vou tratar mais adiante.
Quero cumprimentar também o nosso conselheiro federal, que se faz presente, que sempre me honra com sua presença, o Dr. Fernando Freire, e que me trouxe a informação que um presidente da OAB do Rio Grande do Norte também se faz presente aqui nesse webinar, Dr. Pablo, então minha gratidão aí pela presença de ambos. E quero cumprimentar também o nosso presidente da Comissão de Direito Eleitoral, Dr. Hélio, que sem dúvida alguma, eu falo sem medo de errar, que além de ser uma grande liderança na advocacia, é um presidente extremamente generoso. E, de novo, se a gente pode aqui hoje estar tratando desse tema, porque nós temos homens como o Dr. Hélio ao nosso lado. Eu costumo dizer, Petrim, nem é bom a gente dizer quanto tempo já a gente se conhece, mas o Dr. Hélio é professor de todos nós. Então, é uma pessoa assim, que é um exemplo para mim de vida e de profissional. Então, Dr. Hélio, receba toda a minha admiração, minha gratidão. Não é segredo, porque eu te falo isso sempre. E aí, por último, agradecer imensamente, doutora Gemina, o convite. Não sou eu que inspiro vocês, você que me inspira diariamente, mulheres como você que me inspiram, e que eu acho que nós, ombreadas, né, com todas essas mulheres que estão aqui, a gente pode avançar. Eu acredito muito nisso, nessa correlação de esforços para que a gente possa avançar. E aí, já estendo esses cumprimentos ao Dr. Leandro Petrim, que de fato é meu amigo há bastante tempo e que também me sinto muito honrada, muito feliz pela sua presença aqui. Por último, deixei para cumprimentar a doutora Andréa Tartucci pelo brilhante evento, por ser a anfitriã, sem dúvida alguma, uma grande gestora de ordem, uma liderança na advocacia, uma mulher exemplar e também profissional dedicada, e que nada seria possível também pela sua liderança aqui na sua região, em nome de quem eu cumprimento todos os presidentes da região do ABCDMR. Então, e fico muito feliz, já me encaminhando aí para a minha fala inicial, de termos tantos homens nesse evento. Eu acho que é uma métrica muito importante, porque nós mulheres, a doutora Miriam está aqui, não me deixa mentir, todas as vezes, a doutora Margarete também, todas as vezes que a gente vai falar de um tema que é relativo às mulheres, a gente está muito habituado em ver só mulheres na plateia. E hoje nós temos aqui muitos homens para nos ouvir, né, doutora Cláudia? Muitos homens para nos ouvir e para contribuir aí com a nossa reflexão. Então, o que demonstra que, de fato, nós temos avançado. Eu fiquei com a missão mais difícil, né, de falar a respeito do Observatório de Candidaturas Femininas da OAB São Paulo. E eu gosto sempre de, para todos os lugares que eu vou, gosto sempre de fazer aí uma reflexão pela linha do tempo. E aí eu começo dizendo que o Observatório foi lançado no dia 20 de fevereiro desse ano. E como já foi dito aqui, em uma grande correlação de esforços entre a Comissão da Mulher Advogada e a Comissão de Direito Eleitoral, com o apoio irrestrito e imediato da diretoria da nossa seccional. Então, tão logo a gente teve a ideia, o doutor Hélio teve um start lá, a gente tinha visto que a OAB do Piauí tinha lançado, e aí, não, vamos fazer em São Paulo, e de pronto a própria diretoria seccional abraçou, a Comissão da Mulher Advogada abraçou, e aí a gente lançou rapidamente ali, em fevereiro, um pouquinho antes da pandemia, o Observatório de Candidaturas Femininas. E qual que é a finalidade, então, desse movimento, desse projeto da Seccional de São Paulo? É justamente de acompanhar de maneira suprapartidária e observar, como bem disse a doutora Margarete, as eleições municipais no recorte de gênero. E a gente busca, de fato, assim, com esse acompanhamento, com essa supervisão, tentar entender por que um país, né, de alcance continental, por que um país como o Brasil, em que as mulheres são a maior parte da população e a maior parte do eleitorado, elas ainda não estão representadas nessas esferas de poder. Então, a finalidade específica do Observatório de Candidaturas Femininas é acompanhar de maneira suprapartidária, observar as eleições nesse recorte de gênero e ver se, de fato, os partidos políticos estão aplicando fielmente a legislação de cotas. E aí eu já vou para uma outra reflexão, que eu acho que é muito importante que a gente faça, que é o que diz a legislação de cotas. Nós temos uma legislação, portanto, que tem mais de 20 anos e que ela foi sendo alterada ao longo de todo esse tempo, mas que ainda a representatividade ela não foi alcançada. Então, a gente tem aí, desde 95, 96, uma legislação que previa 20%, depois 30%, não era obrigatória, era facultativa, depois tornou-se obrigatória, mas o fato é que, infelizmente, a gente ainda não avançou.
nós estamos muito pouco representadas nas esferas de poder legislativo desse país. E eu acho que é disso que se trata, e acho que é isso que a gente precisa começar a observar e a refletir o motivo pelo qual isso acontece. Tem duas falas aí que eu estava aqui atentamente analisando e acompanhando, na verdade, que é uma que algumas dos painelistas que me antecedeu disse que o primeiro lugar é que a lei não fala de fato a lei não fala de fato justamente que essa cota ela é para as mulheres, né? Então, o artigo 10, parágrafo 3º lá da Lei 9.504 de 97, ele fala que tem que ser reservado no mínimo 30% de candidaturas para um determinado gênero, né? E essa reserva ela tem que ser cumprida, ela tem que ser preenchida. Só que, infelizmente, o que nós temos no nosso cenário político brasileiro é que essa legislação ela vai de encontro justamente com esse recorte aí feminino, porque são as mulheres que não chegaram nessas esferas de poder do nosso Brasil. Mas aí tem uma outra reflexão que eu também gosto de fazer, que a lei ela fala, alguém que me antecedeu também trouxe essa temática, que a lei ela não fala que os 30% é o máximo. Ao contrário, a lei fala que a gente deveria sair de no mínimo 30% de candidaturas para um determinado gênero. Só o que acontece? O que nós temos visto a cada eleição? Que o que era para ser piso, o que era para ser ponto de partida, virou teto, virou ponto de chegada. Então, os partidos de fato não estimulam as candidaturas femininas. O que nós percebemos é que eles cumprem aí esse percentual e param de investir nas mulheres ou param de lançar maiores candidatos. E aí eu gosto sempre de fazer mais uma reflexão de quem são as mulheres no Brasil. Porque se a gente fala de representatividade, é importante que a gente faça métrica numérica também. As mulheres hoje, pelos dados do IBGE e também do TSE, são 51,7% da população brasileira. Nós já somos 52% do eleitorado, 42% das filiações partidárias. Então, quer dizer, nós já somos a maior parte da população, a maior parte do eleitorado, a gente elege quem a gente quiser. Nós já somos quase metade das filiações partidárias, porém, como a doutora Andréa também trouxe, nós estamos representadas em apenas 15% dos espaços dos poderes legislativos desse país. E isso, meus caros e minhas caras, é o nosso melhor cenário. E aumentou apenas em 2018. Até 2018, os índices de representatividade feminina nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, nas câmaras dos deputados, girava em torno de 10%. Então, vejam que nós estamos no melhor cenário, mas ainda estamos em 15% apenas representados. Para fazer uma outra relação com esses dados, eu acho que é muito importante a gente fazer a métrica dos municípios, tratando que a gente está em eleições municipais. A primeira delas é que, e eu falei isso lá no lançamento do observatório lá atrás, em fevereiro, é que 1/4 dos municípios brasileiros não tem nenhuma mulher nas câmaras municipais. Então, 25% dos municípios de todo o país, nós não temos nenhuma mulher que nos represente. Em São Paulo, que as pessoas acham que é um estado que acaba que tem uma maior participação feminina, ele se reproduz esse mesmo percentual. Dos 645 municípios paulistas, 159 não elegeu na última eleição, em 2016, nenhuma mulher. E aí eu gosto também de sempre trazer um outro dado, porque, mas então, Maíra, parece que no interior as mulheres não se identificam tanto com a política, então essa métrica aí, ela vale mais para o interior do que para a capital. Pasmem os senhores e as senhoras que na Grande São Paulo nós temos 13 cidades da região metropolitana que não elegeram vereadores. Então, Barueri, Biritiba-Mirim, Cotia, Diadema. Eu estive em Diadema, inclusive, ano passado, fazendo uma palestra lá, e a gente travou exatamente nessa temática. Não tem Mairiporã, gente, já tô... Minha voz, eu falei tanto hoje, desculpa, se bebeu só uma água rapidinho. Não termino aqui hoje. Enfim, a gente tratou dessa temática porque são inúmeras cidades que, de fato, não têm mulheres nas suas câmaras municipais. Todo esse cenário acachapante faz com que o Brasil ocupe um ranking, uma posição num ranking terrível, num ranking que mede a participação feminina no parlamento. E a gente melhorou. Nós estamos hoje na posição de número 139, só que até 2018 a nossa posição era de 152. Então a gente melhorou um pouquinho, mas ainda falta muito a avançar.
Isso tudo estou falando para contextualizar a questão do próprio observatório, porque que é importante a gente ter essa ferramenta aí liderada pela OAB. Na América Latina, o Brasil é o pior colocado nesse ranking aí que mede a participação feminina no parlamento. E aí, então, começa a grande reflexão que nós, das comissões, tentamos nos debruçar, que quais são as razões para essa pouca representatividade. Primeira delas, que eu costumo dizer, é que a gente ainda tem uma estrutura historicamente machista e racista. Então, esse é um fator que acaba impedindo o acesso das mulheres a esse espaço de poder político. O outro fundamento que eu acho que acaba impedindo é a ausência de democracia intrapartidária. A gente vê que essa falta de representatividade nos espaços de mulheres eleitas ou dos eleitos de modo geral, ela se reproduz dentro dos partidos. Então, as mulheres também não ocupam diretorias partidárias, elas não ocupam os cargos de liderança partidária. Então, existe uma ausência de democracia intrapartidária. Outro fator pode ser ainda a questão que os partidos ainda são ambientes hostis para as mulheres. Muitas delas ainda são procuradas, a maior parte delas, na verdade, às vésperas da eleição, às vésperas do prazo de filiação. Quando está lá vencendo o prazo de filiação para poder concorrer à eleição, a gente tem um monte de dirigente indo atrás de mulheres para que elas possam se lançar candidatas, e muitas delas apenas para cumprir cota, né? E eu atendi muitas mulheres esse ano que falavam, olha, eu não sei se eu estou sendo de fato procurada, porque eu sou uma liderança política, ou se eu estou sendo procurada para cumprir cota. Então, essa busca aí desenfreada só no período pré-eleitoral, propriamente dito, também pode ser um fator que acaba inibindo a participação feminina na política. O outro requisito, aí, ou outro fundamento que talvez seja um problema, né, para o acesso dessas mulheres nesses ambientes, é o uso desenfreado de candidaturas laranja, que é um dos fundamentos que aí o observatório também quer acompanhar. A gente sabe que esse uso de candidaturas laranja, ele vem como grande escândalo de fraude, né, na composição das chapas, e aí eu costumo dividir essas candidaturas laranja em dois tipos, das mulheres que sequer sabem que são candidatas, e aí parece estranho falar isso, mas é real e acontece, e outras que são abandonadas aí ao longo da corrida eleitoral. Então, as mulheres que a elas são prometido apoio político, financiamento político, aparição, elas acabam se aventurando aí nas eleições e são completamente abandonadas, muitas inclusive acabam endividadas. Para não falar que eu fico aqui falando e também não falo de números, para vocês terem uma ideia, nas últimas eleições de 2016, nós tivemos 15 mil mulheres que não votaram nelas próprias. Então, em todo o país, nós tivemos 15 mil mulheres que não tiveram nenhum voto. De todos os municípios brasileiros, esses dados estão todos lá no site do TSE, 65% de todos os municípios brasileiros tiveram pelo menos uma candidata sem nenhum voto. Então, mais da metade dos municípios teve pelo menos uma candidatura laranja. E aí, para também não dizer que isso é uma prerrogativa da direita ou da esquerda, do centrão, de todos os partidos, nas últimas eleições municipais, 31 partidos tiveram candidata sem nenhum voto. 31 partidos tiveram pelo menos uma candidata sem nenhum voto. O que demonstra que o problema não é só de descumprimento da lei, mas é um problema cultural, motivo pelo qual tem que ser acompanhado e analisado. Qual que é a grande questão também que o observatório deve acompanhar e analisar? É que essas mulheres, além de serem utilizadas para as fraudes de candidaturas, aí só para cumprir o percentual da cota, elas respondem às ações que eventualmente forem ajuizadas para perquirir a fraude na composição. Então, elas viram réis, né, nesses processos, nas ações de investigação judicial eleitoral ou nas ações de impugnação de mandato eletivo, mas também, quando eleitas, elas podem sofrer a cassação do seu mandato se ficar comprovado que houve o uso das candidaturas laranja nesse particular. Então, eu costumo dizer que muitas vezes elas são revitimizadas, porque já são utilizadas, elas não são as beneficiárias da cota ou da fraude, mas mesmo assim elas acabam tendo aí todas as consequências jurídicas do uso dessa fraude. Um outro fator que eu acho que é importante que a gente analise para essa baixa representatividade feminina é a violência política de gênero. A gente pouco fala da violência política de gênero, a doutora Alice Bianchini, inclusive, fala bastante também, mas a verdade é que no cenário brasileiro a gente pouco fala sobre essa temática. E é uma das violências que as mulheres mais sofrem, não aquelas que ela mais sofre quando ela está lá na vida política, que é justamente
o tanto que elas são assediadas, sexualizadas, interrompidas, silenciadas, expostas e mais cobradas pelo fato de estarem ali ocupando um cargo público, um cargo político. E eu costumo sempre dizer que essa violência ela é invisibilizada. E muitas vezes ela é feita de maneira subliminar. E eu acho que tem um exemplo muito clássico disso, quando a gente fala, o doutor Hélio já está cansado de me ouvir falar aqui, que ele sempre acompanha, ele sabe que eu sempre dou o mesmo exemplo, que é com relação à construção do banheiro do Senado. Que a gente tem uma senadora da República eleita, a gente teve a primeira eleita em 1979, só que até 2016 as nossas senadoras não tinham um banheiro no plenário do Senado para utilizar. Elas tinham que se dirigir ao banheiro do refeitório para poder utilizar o banheiro se precisassem. Então, eu acho que esse é um exemplo muito clássico de como as mulheres são invisibilizadas, sabe, quando ocupam esses espaços. E aí, com base nisso, né, que a OAB São Paulo lança, com base nessas premissas, a OAB São Paulo lança o observatório e, em seguida, lança um acordo inédito de cooperação que é inspirado, de novo, vou falar da doutora Alice Bianchini, que é inspirado numa frase dita por ela em uma das nossas conversas aí, que ela fala exatamente isso: o que não se mede não se muda. Então, a gente entendeu que era necessário que uma entidade como a OAB, que goza de uma respeitabilidade perante a população, que é a entidade que detém maior confiança da população brasileira, que acompanhasse as eleições municipais, nesse particular da reserva de gênero. Que a gente conseguisse, de fato, medir e analisar quais são os pilares que impedem essa corrida eleitoral igualitária para que as mulheres tivessem aí maiores chances de serem eleitas. E aí a gente acabou, em decorrência do lançamento do observatório, firmando esse acordo de cooperação, que foi um acordo firmado entre a OAB, entre o Ministério Público Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, onde a OAB, através do Observatório de Candidaturas Femininas, receberá denúncias, né, de eventual transgressão à legislação de cotas, ou então de violência política de gênero, ou qualquer coisa que verse sobre candidaturas femininas. A OAB faz essa triagem, nós não podemos fiscalizar, como já disse, bem disse a doutora Margarete, mas nós podemos analisar e, com base nesse acordo de cooperação, enviar essas denúncias aos órgãos competentes para que aí o Ministério Público Eleitoral faça a análise se proporá ou não alguma medida judicial para perquirir aí eventual fraude ou eventual ilegalidade. Eu fico muito feliz com o lançamento aí nessa região tão importante, porque as subseções poderão receber denúncias em seus canais próprios de comunicação, ou também poderão remeter as denúncias diretamente, fazer a veiculação diretamente para o Observatório de Candidaturas Femininas. A gente tem um e-mail que é denuncias.candidatas@oabsp.org.br. E utilizando desse acordo de cooperação, se for receber diretamente pelas subseções, já encaminhar direto ao Ministério Público Eleitoral para que ele faça a análise e proponha aí as medidas judiciais. Nós acreditamos que o acompanhamento aí das candidaturas femininas pela OAB São Paulo, inclusive, além de coibir eventuais fraudes, vai ser um incentivo à participação feminina na política, né? A OAB aí cumpre o seu papel social de defesa da cidadania, da democracia, e mais do que isso, com o observatório, acaba ajudando a promover a efetiva igualdade de gênero aí no viés eleitoral. Eu sempre, em todos os lugares que eu vou, acabo dizendo que eu não acredito numa democracia de fato sem igualdade de gênero, sem igualdade de raça. Para mim, se a gente não tiver, de fato, esses pilares da igualdade, nós não estamos numa democracia. Para finalizar já, eu já me estendi bastante, eu queria dizer que esse lançamento é uma conquista simbólica, mas muito significativa e importante para as mulheres. É a certeza, aí, como eu disse, que é da entidade que detém a maior confiabilidade da população brasileira e que cumpre aí sua função social, acompanhará de maneira inédita, mas suprapartidária, essas eleições com esses olhos voltados para a importância de termos mais mulheres na política. Então, parabenizo a todos aí que aderiram ao projeto e digo que a realização de projetos como esses mudam a vida das mulheres, mudam a vida das pessoas. E, para finalizar, eu sempre digo isso, países com mais igualdade de gênero têm democracias mais fortes, mais estabelecidas e mais maduras. Parabéns a todos e fica aqui minha eterna gratidão por somarem conosco.
Obrigada pela brilhante, como sempre, exposição. Um dado da região, doutora Maíra Regia, para complementar os próximos discursos, da questão do banheiro. O prédio da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo foi inaugurado em 2012 e, à época, não se tinha mulheres eleitas como vereadoras. E não tem, até hoje, não foi previsto o banheiro na antessala do plenário. Então, a vereadora, os vereadores têm que sair, né? Então, em 2012, muito recente mesmo, nós estamos falando de 8 anos, não é? Vamos para as considerações finais agora. Desde logo agradecendo a todos que estiveram aqui. Vou parar de falar, e eu acho que foi muito bom tudo. Os presidentes estiveram aqui, muito obrigada. Sei que contou este evento com toda a parceria de vocês, né? Os contatos, além da doutora Andréia Tartucci, nossa presidente da subseção de Santo André, também foi feito com muito carinho através da doutora Rosirene, né? Sei que a maioria talvez nem não nos conhecia ainda, mas obrigada por estarem conosco, prestigiar esse evento. Certamente a Comissão de Direito Eleitoral da Seccional e a Comissão da Mulher da Advogada está à disposição, através de seus representantes regionais, para fazermos novos eventos em cada subseção, tão logo seja possível presencial ou ainda em sede virtual. Agradeço a todos os convidados que estiveram aqui. Passo a palavra para o início dessa parte de encerramento, a doutora Andréia Tartucci, nossa anfitriã, que tão brilhantemente abriu esse evento, envidou todos os esforços para que a gente tivesse na minha visão, um grande sucesso, essa atividade. Muito obrigada a todos. Obrigada, doutora Jemima. Realmente é uma honra, uma satisfação, como já disse anteriormente, estar hoje aqui reunido com tão importantes pessoas e conhecedoras da temática e lançar este observatório. Passaram por aqui algumas presenças, antes não registrada por mim, e que me senti extremamente feliz e orgulhosa, que a doutora Alice Bianchim, doutora Cláudia Luna, conselheiro Fernando Freire e tantas pessoas queridas também que estão aqui na nossa região. Então, todos aqueles que antes eu não cumprimentei, sintam-se abraçados por toda a nossa diretoria. Doutora Jemima, eu sempre falo, advocacia forte, advocacia unida. Quando nós temos um grupo, nós temos um time de pessoas comprometidas, como nós somos, todos que estamos à frente da ordem, não tem como não ser um sucesso. E eu, ouvindo cada um falar um pouco sobre esse tema, seja a doutora Mira, seja a doutora Maíra, seja o próprio Petrim, a Natália, me fez refletir ainda um pouco mais sobre a importância desse observatório. Por incrível que pareça, esse momento foi extremamente precioso também para mim enquanto presidente, em que pese as minhas reflexões iniciais, né, a minha lição de casa, que eu também procurei fazer para poder estar aqui e também prestar um serviço para todos aqueles que estão nos ouvindo, estar hoje com vocês, ouvir todos vocês, me fez mais uma vez ver, não só ver, mas entender a importância desse observatório. Então, realmente, a ideia é muito mais do que bem-vinda. Nós temos já uma lei, nós já temos algo em vigor, e como a doutora Maíra novamente muito bem pontuou, o doutor Petrim também, não se trata de candidaturas das mulheres, a candidatura é de cada sexo, de gênero. E esses 30% que eram o mínimo, hoje eles se tornaram o ápice das candidaturas. E nem assim, como nós já colocamos, eles são observados, eles são prestigiados. Nós representamos no Brasil mais de 52% desse eleitorado, na própria OAB nós somos mais de 50%, como disse uma colega, me fugiu o nome, mas foi presidente, uma das 9 presidentes em quase 90 anos de existência da OAB, presidente seccional, só tivemos 9 mulheres presidentes. Ela disse assim, nós pagamos metade da conta, mais da metade da conta, mas nós não ocupamos metade desses espaços. E esse observatório,
com certeza ele vai ser um pontapé, um marco inicial para que essas mulheres tenham garantido o seu acesso e as suas candidaturas de uma forma justa, de uma forma digna, de uma forma que elas não sejam também enganadas. Então, sou eu quem agradeço, doutora Cláudia Luna, ainda está aqui conosco, que alegria, prazer, não sabia que estava aqui conosco antes. Então, eu é que me sinto honrada por estar aqui, por aprender com vocês e se de alguma forma puder contribuir e abrir esses espaços para que mais mulheres estejam nessas frentes, contem sempre comigo. E eu tenho a mais certeza absoluta, contem também com esses presidentes, que é o Luiz Ribeiro, que é o João Paulo, que é o Fernando Duque, que é o Joselito de Paula, que é o Ricardo Risque. Meu muito obrigado, doutor Caio, doutor Davenzo, doutora Margarete, que vai encerrar o nosso evento. Obrigada a todos que estiveram hoje a nos prestigiar. Que Deus nos abençoe, nos proteja e que nos façam cada dia melhores. Muito obrigada, Gemima. Nós que agradecemos, doutora Andréa Tartucci. Peço licença a todos os componentes de comissão do Direito Eleitoral e da Mulher Advogada e passar a palavra para as considerações finais, encerramento, a doutora Cláudia Luna, que veio a brilhantar, acho que ela tinha outro compromisso, mas pôde estar aqui conosco para as suas considerações finais no nome das comissões. Obrigada. Bom, boa noite a todas e a todos. Eu agradeço a oportunidade. Na realidade, eu até peço desculpas de ter chegado dessa forma, que estava em outro compromisso, acreditei que não fosse conseguir chegar, mas não podia deixar de vir hoje a prestigiar esse evento nessa região que é tão importante e que traz, na realidade, um marco histórico, não é? Um marco de avanço para essa região. E também quero saudar ao brilhante trabalho desenvolvido pela Coordenadoria Regional da Mulher Advogada aqui, pela doutora Rose Staciarini, trabalho esse que tem sido capitaneado pela doutora Miriam Ravanelli de maneira de excelência. Então, quero saudar aqui a todos os presentes, todas e todos, e também agradecer essa oportunidade de junto à comissão, de oportunizar a Comissão da Mulher Advogada, a Comissão de Direito Eleitoral, para que nós pudéssemos somar essa iniciativa que é tão importante. E a gente não pode deixar, já que nós estamos falando do marco histórico, do lançamento do observatório aqui nessa região, que é uma região, a região do nosso querido presidente, doutor Davanzo, nosso presidente da Caixa, não é? De assistência da Advocacia de São Paulo, essa região tão importante, essa região liderada, não é, por esses presidentes magníficos, e eu quero saudar aqui a todos os presidentes na pessoa dessa liderança feminina, que é a doutora Andréa Tartucci, essa liderança que nos orgulha. A gente não pode deixar de trazer para essa discussão a grande novidade dessa semana, não é? Que foi justamente o posicionamento tanto do TSE, reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal, de garantir de maneira inovadora e disruptiva o financiamento de campanha e o tempo igualitário de propaganda voltado para as candidaturas negras. Então, a gente observa o quanto o mundo da política tende a mudar, pensando na inclusão de gênero e, sobretudo, na inclusão racial, ou seja, o quanto é importante essas diversidades nessa perspectiva transformadora dessas estruturas políticas que são tão arraigadas e tradicionais. Então, eu agradeço a oportunidade, quero saudar e só deixar essa palavra de passar aqui para prestigiar esse evento tão magnífico dessa região que é tão importante para todas e todos nós. Então, muito obrigada e uma boa noite. Obrigada e parabéns, doutora Gemima, e a todas as comissões envolvidas. Obrigada, presidentes. Obrigada, doutora Cláudia Luna. Também passar a palavra agora para as suas saudações finais,
nosso queridíssimo conterrâneo, grande líder, é outro que eu sou fã, viu? Dr. Luiz Ricardo Vasques Davanzo, nosso presidente da CAASP. Boa noite, Jemima. Mais uma vez, obrigado, parabéns por ter organizado esse evento. Eu vou fazer o seguinte, eu gostaria de passar para a Aline, mas a Aline não pôde entrar, eu passo para a Margarete. Eu vou aqui seguir o mesmo ritmo do presidente Caio. Geralmente as mulheres na Caixa comandam e as mulheres da OAB também. Eu não ouvi a Rosineide Molitor, nossa conselheira, falar, nossa representante aqui do ABCDMR e tal, mas eu passo a palavra para a Margarete de Cássia Lopes. Estarei contemplado, a Caixa estará contemplada na palavra dessa grande liderança da advocacia. Muito obrigado e parabéns pelo evento. Meus amigos e minhas amigas, esses homens desta gestão, deste então criado Sistema OAB Caixa, fazem a diferença. E aqui, Gemina, nós estamos vendo presidentes absolutamente comprometidos com a nossa questão, com uma questão que nós sempre ouvimos e lemos em alguns textos. Você sabe ou fulano sabe o problema pelo qual passam as mulheres. Não, meus amigos, foram as mulheres que te contaram este problema? Não foram. Então, vocês não sabem os problemas que elas enfrentam. As nossas realidades, doutora Andréia Tartucci, doutora Miriam Ravanelli, doutora Cláudia, querida Gemina, conselheira Rosineide, que é Rose para nós, Molitor, as nossas outras conselheiras que por aqui passaram. Nós precisamos entender o que é democracia. E entender o que é democracia, Maíra, na sua brilhante exposição, nesse tema que você domina e que eu admiro cada vez mais que a ouço falar, porque vejo que vem do coração, que é verdadeiro, diferente de outras falas que eventualmente nós verificamos que não são verdadeiras, são meros aproveitos políticos, né? As pessoas querem obter proveitos das mulheres, como sempre foi. E nós quebramos 87 anos de gestão que assim tratou as mulheres. E nós, gestoras há mais tempo, posso aqui, eu sou a mais velha, sou a avó, sou a gestora de 32 anos de advocacia, Gemina, fico muito feliz em ver essas jovens lideranças como Gemina, como Maíra, né? Como Rose, tratando aí como Miriam, tratando aí a questão com tanta relevância, com tanta credibilidade. E a maior, na minha visão, na visão do sistema OAB Caixa, que hoje está gerido pelos grandes seres humanos Caio Augusto e Davanzo, nós temos que a maior, vamos dizer, conquista do Observatório Dr. Hélio, professor de todos nós, né? Como disseram as nossas queridas mulheres. A maior conquista, doutor Leandro Petrin, que já fico aqui fã só de ouvir falar, doutor Leonardo, a maior conquista está em diagnosticar, né? A partir do momento que saibamos, ou que sabemos o diagnóstico, saberemos a dose entre o veneno e o remédio, meus amigos. Porque entre o veneno e o remédio, o que importa é a dose, é o equilíbrio das posturas e das conquistas institucionais e políticas que podemos construir. E aí, o grande ingrediente que a OAB comporta e tem realmente a contribuir, que a Maíra poderá construir como um segundo passo aqui, será a educação. Nós precisamos nos perguntar, se as leis existem, por que elas não são concretizadas? Que país é esse, meus amigos? Que democracia é essa, meus amigos? Onde basta realizar ou fazer uma lei ou promulgar, editar uma lei para que o problema se resolva como varinha de condão, pozinho mágico, João Paulo? Não, nós precisamos trabalhar as realidades de baixo para cima, da sociedade para o topo, da sociedade, da família, das comunidades onde vivemos, dos nossos nichos e núcleos, para que essas mulheres e homens sintam-se comprometidos, queiram servir, queiram realmente participar de uma democracia.
como construir uma democracia sem ensinar o que é democracia, como construir representatividade sem tratarmos a representatividade verdadeira e efetiva. Então, não se trata de discurso, e que nós, todos nós, junto com a ordem, junto com o observatório, abandonemos os discursos e passamos à prática, coloquemos a mão na massa, vamos às nossas bases, presidentes e grandes gestores que são doutora Andréia, doutor Luiz Ribeiro, né? Doutor Belisário Tavaí, não, doutor Fernando Duque, né? Deixa eu ver se eu perdi alguém aqui de presidente, doutor Ricardo Risque, o nosso quadradinho está aqui, o óculos está pequeno, viu gente? Vocês perdoem a vovó aqui, tá? Mas enfim, todos que por aqui passaram, tenho certeza que são gestores de base, comprometidos, Leonardo, naquilo que nós acreditamos ser o maior valor de um ser humano, servir o outro, respeitar o outro, concretizar de verdade. E aqui, Maíra, a honra que tenho é exatamente de que aqui estamos, doutor Davanzo, entre pessoas que têm a fala alinhada às atitudes, porque falar encanta, mas os exemplos arrastam. Então, parabéns a todos pelo querido... na pessoa aqui, vou dizer, do conselheiro Rubens Rocha Pires, que estava aqui quietinho, concentrado, com seu óculos maravilhoso. Quero cumprimentá-los por serem seres humanos diferentes, por serem seres humanos concretizadores e transformadores. Um beijo no coração, sucesso, conte conosco, estamos juntos para mais esta missão, Maíra. Que a advocacia cabe missão, aos gestores de ordem cabem missões. Cumpramos-nas. Um beijo, fiquem com Deus. Em nome do presidente Caio Augusto, né, meus amigos? Porque afinal, que homem é esse? Deixou para que encerrássemos? Muito obrigada e parabéns a todos. Quero agradecer também a todos os participantes que estiveram na sala, membros da Comissão de Direito Eleitoral, a doutora Fabiane Galarraga, que também é advogada em São Caetano, a doutora Caroline Vilela, Carla Nicolini, o presidente do Rio Grande do Norte, Pablo Pinto, a doutora Carmela Delíssola, que é vice-presidente da OAB aqui de São Bernardo, e todos os demais que, infelizmente, eu não tenho a capacidade de saber de bate-pronto quais são os seus cargos e funções. Muito obrigada por prestigiar esse evento. Certamente ele será replicado na imprensa, mas melhor que isso é trazer efetividade à questão do Observatório das Candidaturas Femininas. O próprio nome diz por si. Obrigada, Maria Réquia, por estar conosco nesse momento. Os presidentes, muito obrigada, conte conosco também nas suas missões das subseções. Doutora Andréa Tartucci, gratidão absoluta pela sua... Mais uma pessoa a quem eu me inspirarei a partir de já. Doutora Hélio, doutora Cláudia Luna, doutora Margarete, doutora Miriam Ravanelli, doutor Davanzo, querido, e em especial, doutor Fernando Duque Rosa. Todos os demais, tinha outros conselheiros aqui e eu não estou vendo o nome. E queria agradecer especialmente meus colegas, a quem eu sei que poderemos ter novas missões, novos eventos, porque são leais e fiéis aos tratados, doutor Leandro Petrin, doutora Natália Rubinelli e doutora Rosirene Rocha, que não está presente. Um grande abraço, uma boa noite e sigamos. Obrigada, Gemima. Obrigada. Parabéns, parabéns, gente. Parabéns. Um abraço, meus amigos. Um abraço, esqueci, né? Beijo, boa tchau. Noite. Um abraço a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, Parabéns. Tchau, meus amigos. Saudades. Depois eu pegar telefone. Fernando. Tchau, meu tio. Você precisa vir cantar em Santa querida. Boa noite, queridas. Boa noite, presidente. Amanhã nós temos uma democracia aqui. Tô aí na live, Luiz, e aguarde. Miriam, você precisa combinar com o Davanzo e vir cantar aqui. E traz o Marlon. Não esquece do Marlon. O Marlon horas que é amanhã? Viu?
Se o Marlon tá, minha voz não sai. Vamos dar um informe correto, presidente, porque o João Paulo quer saber o horário. Então, se você puder falar... Que horas que é, Luiz, mesmo? 14 horas, João. Os links, os convites, eu estava conversando com a Viviane do cerimonial agora à noite, eles ainda